Gili, bem-vindo à Somos Educação. Gostaria de te parabenizar pelos 22 anos de carreira, muitos em parceria com a editora Ática. Você, como autor e ilustrador dos teus próprios livros, conta um pouquinho pra gente como é que a literatura entrou na tua vida. Bom, como você diz, eu sou autor e ilustrador, que não é todo mundo que faz livro que faz as duas coisas juntas. Eu tenho uma formação de arquiteto, eu sou músico também, trabalhei profissionalmente como músico, fiz teatro. Então, essas coisas, literatura e desenho sempre caminharam meio junto, entendeu? E foi, assim, uma grande sorte, acho que, de ter descoberto isso e poder passar isso para a literatura infantil. Foi, assim, isso foi na década de 90, quando eu viajei para a França, e acabei trabalhando numa livraria infantil, e realmente eu descobri lá uma coisa, assim, que é gozado, porque no primeiro dia que eu cheguei lá, a coisa fazia tanto sentido, eu falei, logo no primeiro dia, eu falei, nossa, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Foi, assim, uma grande descoberta nesse dia, assim. E acho que realmente juntou. E o fato de você escrever para crianças, para mim é uma coisa muito estimulante, é fácil, é fácil. É muito mais fácil do que escrever para adultos, já é uma coisa que eu já tentei, mas ainda não consegui. Você acaba de lançar Brasil de Fio a Pavio, que é um livro mega colorido, super ilustrado, que conta as aventuras de um trio de bichos pelo Brasil afora, né? De onde é que veio a inspiração? Como é que foi escrever e ilustrar esse livro, assim? Que surpresa os leitores podem esperar dele? Olha, como é que... Quando você faz livros infantis, obviamente as ideias não caem do céu assim, né? Então, com a Ática, eu trabalhei muito essa área mais de paradidáticos. Eu comecei um primeiro livro com um alfabeto de histórias, que tratava de literatura, e logo o livro ficou muito bom, e logo depois a gente pensou fazer vamos dizer, uma trilogia, entendeu? Eu achei que podia ser uma ótima ideia, e até fui em livraria para ver se havia livros nesse sentido no mercado. E, por incrível que pareça, não há praticamente nada. Tem um atlas aqui, tem muitos livros sobre folclore brasileiro, mas nada assim, uma informação mais objetiva, vamos dizer, sobre o Brasil. Então, assim, a ideia parecia ótima. Eu acho que realmente era ótima. Como foi escrever e ilustrar esse livro, Gili? Que surpresas os leitores podem esperar dele? Escrever e ilustrar esse livro foi muito interessante. Obviamente, eu aprendi muito sobre o Brasil. Assim, a pesquisa foi muito abrangente. Eu acabei fazendo a opção de fazer, para abranger o Brasil inteiro, de fazer um trabalho estado por estado. Cada página dupla, ela vai tratar de um estado, tem uma imagem central que representa assim, alguma coisa que talvez seja mais óbvia, vamos dizer assim. Por exemplo, o estado do Pernambuco, a gente lembra do frevo. Então, tem uma imagem de frevo, com os 3 personagens, é uma grande imagem central. E depois, lateralmente, vocês vão ver, tem 6 pequenas imagens que abrangem temas como arquitetura, cultura, gastronomia, fauna, flora. Então, assim, realmente o interesse que eu mesmo tive assim, em pesquisar, eu acho que as crianças vão ter em ler isso, porque tem muitas informações que eu mesmo fiquei surpreso, entendeu? O que eu aprendi sobre o Brasil foi uma coisa incrível. Eu acho que todo mundo vai aprender, inclusive não só as crianças, né? Os pais também vão aprender, porque o Brasil é um país riquíssimo em todas as áreas. Então, foi muito estimulante, realmente, assim, não vou dizer que foi fácil, mas foi fácil no sentido que o estímulo foi tão grande, entendeu? Que foi empolgante, vamos dizer assim. Que ótimo. É um livro interativo, Gili. Então, que surpresas que os leitores podem esperar dele? Justamente, acho que você tocou na palavra-chave. Ele é um livro interativo. Ele tem várias abordagens. Tem as imagens, né? Tem o triálogo, que eu tentei que fosse o mais lúdico possível, inclusive dar personalidade para os personagens, né? O jacaré, a capivara, a arara. Então tem esse espírito lúdico. E também tem uma seção do livro onde há perguntas que fomentam assim, a curiosidade, entendeu?
Então, acho que ele tem vários níveis de abordagem que são, que inclusive vão interessar o aluno e vão também ajudar o professor a manipular, vamos dizer assim, o livro, entendeu? Ele tem, assim, tem o lúdico, tem a curiosidade, né? E, bom, e o visual, né? A imagem, você viu? Ele é Super bacana, colorido. né? É super colorido. Megamente ilustrado. Alfabeto de Histórias ficou entre os vencedores do Jabuti, né, que é a maior a premiação brasileira de literatura. Também é um livro super interativo, né, que faz com que as crianças se envolvam nas histórias, né. Eu imagino que você tenha feito uma pesquisa super minuciosa para criá-lo, né. Qual foi o grande desafio fazer essa obra, Gília? Assim, como é que foi o teu processo criativo? O que você mais gosta nele? Olha, a pesquisa minuciosa foi simplesmente ler o dicionário. Então, parece absurdo, mas é fácil. Você, lendo o dicionário, você logo repara nas palavras que podem ser representadas assim em termos de desenho, né? Então, o que eu acabei fazendo é isso, foi uma lista de palavras e o mais assim desafiador foi juntar essas palavras todas numa imagem e criar uma cena que tivesse vamos dizer, uma absurda coerência, entendeu? É muito lúdico, eu tive muito prazer assim, em fazer esse livro. E também tem toda a parte também do texto, porque aí a brincadeira é o máximo, né? Inclusive, acho que ela é muito inspiradora assim, para quem, para o aluno, para o professor, eventualmente, de você tentar descrever a imagem com todas as palavras que começam pela mesma letra, né? É o que você mais gosta no livro? Eu acho que é o que eu mais gosto no livro, sim. Esse livro, eu já tinha feito um livro, um abecedário, na França. Obviamente era em francês, então eu já tinha eu já tinha uma intimidade com o assunto. O que foi além aqui nessa versão em português foi justamente escrever os textos. Na França, assim, a edição francesa ela só tem imagem, praticamente. E é meio um jogo de caça-palavras, né? Inclusive, esse é um jeito muito lúdico de ler o livro. Aumenta o léxico, naturalmente, do aluno, tem essa brincadeira de caça-palavras e tem esse jogo de você poder inventar mini-histórias começando com todas as palavras começando pela mesma letra. Ele é super divertido, eu gosto bastante. Tá bom. Em seguida você publicou o espetáculo de números, né? Que também é interativo e para pitoquinhos a partir de 6 anos, né? Os bichos, eles são mega cativantes, dá vontade de voltar à primeira série para aprender os números de novo, né? Você foi um bom aluno de matemática? Como é que foi o desafio de associar a matemática e literatura, que eu acho que foi a grande jogada desse livro, eu né? acho que realmente esse foi o grande desafio. Eu não fui um aluno especialmente dotado nessa matéria, não. Tanto é que até quando me propuseram a arte, que me propôs de fazer um livro sobre matemática, a primeiro momento, assim, eu recusei. Mas dali a 15 minutos eu falei, não, isso é uma ótima ideia, porque eu vou conseguir tentar falar de uma coisa que é difícil para a maioria das crianças e justamente trazer uma história junto. Porque qual que é o grande... eu considero que os meus livros, assim, a coisa mais que se sobressai, assim, é de você conseguir tratar de um tema didático através de uma história. Eu acho que é isso, eu sempre tento fazer isso. Então, a matemática foi o maior desafio nesse sentido. E você tratar, assim, porque não matemática não são só números, tem uma noção espacial, geométrica, tem uma noção temporal. Então, na verdade, os conceitos matemáticos, eles são muito amplos. E a criança, e é legal, o que eu tentei falar é isso, que a matemática está presente no seu dia a dia. Então, não é que matemática é uma coisa assim, muito abstrata. Ela é muito real, na verdade. E eu acho que o livro, ele mostra isso, entendeu? Ainda por cima, que você falou, os pitoquinhos. E eu acho que tem muitos professores, pode ajudar o professor justamente a trazer, vamos dizer assim, a abordar a matemática
de um jeito mais lúdico e que faça mais sentido para a criança. Não ser uma coisa assim completamente abstrata. Não ser um bicho-papão. Não é um bicho-papão e isso acontece todo dia. Eu acho que se você traz essa ideia um pouquinho mais próxima da criança, ela vai conseguir abordar a coisa de um jeito mais lúdico, né? E é isso mesmo, menos bicho-papão. Mas acho que isso depende muito do professor e acho que a minha tarefa aí é justamente ajudar o professor, modestamente, mas de abordar o tema de uma maneira mais lúdica. Por falar em professores e pais, como autor de que escreve para crianças, né, como é que você acredita que é possível encantar as crianças para o mundo dos livros? Eu acho que o encantamento, ele pode vir assim, às vezes o encantamento é uma coisa que acontece assim, você se encanta. E por outro lado, o encantamento também, ele pode ser uma coisa que você vai adquirindo. E eu sou muito mais nessa área, assim, eu vejo a coisa mais nesse sentido. Eu acho que no Brasil, assim, a gente está formando uma geração de leitores, eu acho isso, que não é um chavão. No seguinte sentido, que acho que no Brasil nunca se leu muito. O Brasil é um país tropical, as crianças gostam de estar na rua, gostam de jogar bola. Hoje em dia gostam de ver TV, o videogame, aquela coisa que a gente já sabe. Então a literatura, acho que ela se adquire desde os primeiros meses. Eu li para o meu filho, ele tinha poucos meses. A gente acha, não, ele não vai entender. Não é entender ou não entender, é o fato de você já acostumar a criança com material livro. O livro é um objeto onde você vai ter imagens e se isso já faz parte da sua tenra infância, vai ser fácil você continuar nesse mesmo caminho, entendeu? E depois cabe ao professor realmente trazer livros que sejam interessantes e que a criança vai se encantando com... Não adianta você trazer coisas muito complexas, porque a cultura e essas coisas, você tem que encantar a criança, entendeu? Eu tento, os meus livros, eu tento fazer isso. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, como é que é o processo de nascimento de um livro, assim? Você pesquisa, escreve as histórias e depois ilustra, como é que funciona isso? Em geral, eu acho que eu posso dizer que ideias, você tem ideias. Você anota as ideias no livro, um caderno, tem um caderno com várias ideias. Um monte de ideias, pode dizer que eu tenho uns 50 livros para ser feitos. Uma ideia não é difícil ter, eu acho. Depois trabalhar a ideia, essa que é a dificuldade. Mas eu acho que se alguém quisesse assim, ter um conselho sobre como vou escrever um livro, eu acho que é sentar na mesa, falar, eu vou escrever, eu tenho essa ideia, claro, você tem que ter a primeira ideia, eu vou escrever sobre isso. Isso dá trabalho, isso demora. E o processo, na verdade, uma vez que você já teve ideia e que você já tem uma noção, vamos dizer assim, uma sinopse, porque eu não escrevo só livros, vamos dizer assim, paradidáticos, eu escrevo histórias também. Então, uma vez que a história está mais ou menos organizada na tua cabeça, ou o conceito do livro paradidático também está organizado, você já imagina o objeto livro, o número de páginas, então você sabe que você tem que contar uma história nesse tanto de páginas. Então, você já tem a sinopse e você depois vai dividir o livro, a ilustração, vamos dizer assim, no livro infantil é a parte mais importante. Ela é mais importante porque essa é a grande diferença do livro infantil para o livro normal, é a imagem. Então, você vai organizar, você vai ver como você pode contar essa história em imagens. E a partir daí, o texto que você pensou, você vai reescrevê-lo vendo as imagens. Não adianta você contar o que está na imagem. Você tem que contar, o texto ele é um complemento, entendeu? Ele tem que ser, a imagem ela interage com o texto. Então, é isso, você tem a ideia, você tem o trabalho de você elaborar essa ideia numa história, depois você tem o trabalho em editar essa história em tantas páginas e depois reescrever, vamos dizer assim, terminar o texto, entendeu? É um trabalho que você vai
é um bate-bola, entendeu? Não é uma coisa pronta e contra coisa pronta. Quando você ilustra um texto de outro autor, que eu já... Às vezes é uma coisa mais difícil, porque você não tem essa liberdade. A imagem está pronta e você que se vire com o texto, entendeu? Se você tem uma boa ideia para contar no texto, você fala, não, mas essa ideia, assim, em termos de literatura, ela é boa. Então, eu não vou precisar pôr isso na imagem. E vice-versa, entendeu? Tá bom. Agradecemos muito a tua presença aqui, Gil, nesse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.